Olá, que bom que você está aqui para juntos recebermos mais um sábado do Senhor. No encontro marcado desta semana, vamos falar sobre o relacionamento familiar. Talvez um dos momentos mais complicados de uma família é aquele momento em que os pais devem se despedir pela primeira vez dos filhos no momento dele ir para a escola. Você já passou por essa situação? Vai passar por este momento? Se prepare, porque não é fácil. E a escolha de uma boa escola neste momento é fundamental. Foi por isso que a Jenny foi conversar com a professora Vera Keffler, uma especialista em educação e também diretora de uma das escolas adventistas na nossa região. Você confere agora esse bate-papo muito interessante. Oi Guilherme, mais uma sexta-feira, mais um encontro marcado e nós estamos aqui com você novamente. Hoje estou com a professora Vera, tudo bem? Tudo bem. A professora Vera é diretora da Escola Adventista de Teófilo Otoni e a gente vai conversar um pouquinho sobre educação infantil, que é a área que ela está trabalhando atualmente. Professora, me explica qual que é a importância de uma boa educação logo nos primeiros anos de vida de uma criança. Na realidade, os primeiros anos, Jenny, de uma criança, elas são de total e fundamental importância. Inclusive, a Ellen White já nos confirma isso, que o caráter de uma criança, ele é formado, digamos, até os 7 anos. E eu até digo mais, hoje com o avanço tecnológico, as crianças estão sendo muito precoces. Eu digo até antes. Inclusive, na gestação, como a mãe passa, o relacionamento, os problemas que ela enfrenta ou não, tem influência total nessa criança. Então, os primeiros anos ali, a base total é de fundamental importância para a educação da criança. Entendi. Então, se a gente for analisar assim, qual que seria a idade ideal para uma criança começar a ir para a escola? Eu diria o seguinte, não há uma regra áurea. A criança vai para a escola com tal idade. Cada família teria que fazer análise pessoal e verificar. Eu tenho condições de estar com a minha criança. Eu, particularmente, quando meus filhos eram pequenos, eu não trabalhei. O que aconteceu? Eles ficaram em casa. Naquele tempo a lei ainda não obrigava a ir com 4 anos, ambos não fizeram educação infantil. É complicado eu dizer isso, né? Porque a gente quer aluno para educação infantil. Mas eu fiquei em casa com eles e eles não foram para a escola, a não ser primeiro ano do ensino fundamental. Agora, se você não tem condições de ficar com seu filho, dar a educação apropriada, coloque na escola, independente da idade. Pode ser até com 1 aninho, pode ser com 2, coloque na escola, adventista, logicamente. Qual que é a diferença, qual que é o papel dos pais, qual que é o papel da escola nessa educação? A escola, o ideal seria que ela informasse e a família formasse. Esse seria o ideal. Só que alguns confundem, eu estou pagando escola, então vocês que cuidem dos meus filhos. Agora falando um pouquinho sobre a educação adventista e até a escola cristã em geral. Ela corre o risco de estar preocupada somente com a educação moral, porque a gente sabe que a escola promove muitos eventos, muitas atividades que trabalham com a educação moral da criança. Ela corre o risco de se preocupar somente com isso e deixar de lado a formação acadêmica? O risco de nós, ele existe? Existe na teoria. Na prática eu digo que não existe, porque há uma equipe por trás dando essa assessoria. Então, na realidade, a gente preza na teoria e na prática, para o equilíbrio das faculdades físicas, mentais e espirituais. Tá certo, que legal. Vera, muito obrigada por essa entrevista, por explicar pra gente um pouquinho sobre como funciona essa parte da educação na infância e quanto ela é importante, né? E agradeço aí a você por toda essa explicação. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Tá certo. Guilherme, voltamos com vocês aí no estúdio. Até a próxima. Assim como os pais e a escola são fundamentais no início da caminhada educacional de uma criança, temos também algumas instruções para o início da nossa caminhada cristã, da nossa caminhada espiritual. E é por isso que o pastor Marco Bueno vem aqui para o Encontro Marcado para auxiliar você que está começando a sua caminhada cristã ou então auxiliando alguém que está começando agora a conhecer a Jesus. Pastor Marco Bueno, seja muito bem-vindo ao Encontro Marcado.
Hoje nós estamos em uma escola. É nesse lugar, especialmente nessa escola, que nós temos crianças com um pouco mais de 1 ano até 5 anos de idade. É nesse lugar que as crianças começam a aprender a se socializar, conhecer novos amiguinhos, começar a entender que elas não são únicas nesse mundo. Esse primeiro passo é muito importante. E é claro que os pais ficam apreensivos no começo do ano, quando enviam seus filhos pela primeira vez para cá. Esse primeiro passo, ele é fundamental para o crescimento em outras áreas da vida. Mas no campo espiritual, isso também é verdade. O crescimento espiritual vem através do exercício da fé. A fé é algo personalizada, intransferível e individual. É o exercício da fé que nos ajuda a termos grandes experiências com Deus. Mas para que eu tenha fé, é necessário ter o fundamento, dar um primeiro passo. Se você quer saber exatamente o que Deus quer dizer com isso, você precisa abrir a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 10, verso 37. Veja o que temos. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você pode se assustar com esse texto. E você pode imaginar que Jesus aí estava defendendo o ódio ao pai, à mãe ou à família. Mas não é nada disso. O que Jesus desejava aí de verdade era algo chamado prioridade. A prioridade número 1, o espaço número 1, o lugar mais importante na sua vida deveria pertencer a Ele. Essa é a base, esse é o alicerce para você exercitar a sua fé, dar o primeiro passo com segurança e crescer espiritualmente. Ninguém cresce simplesmente porque quer crescer. Eu não posso chegar de um dia para o outro e falar, quero crescer, e cresço. O crescimento vem através do tempo, vem com alimento, vem com cuidado. E no campo espiritual é exatamente a mesma coisa. Talvez aí você me pergunte, mas como que eu posso me alimentar para crescer espiritualmente? Bom, primeiro você precisa descobrir do que se alimentar. E você precisa se alimentar de Cristo. Se alimentando de Cristo, você vai crescer espiritualmente. Mas na prática, pastor, como eu posso crescer? Bem, existem 4 maneiras que podem te ajudar a crescer espiritualmente. São simples, elementares, mas que se colocado em prática vai te trazer crescimento. Primeiro delas, estudo da Bíblia. Muito simples, fácil, óbvio, mas nós não conseguimos colocar em prática. Se você conseguir estudar a palavra de Deus de manhã, antes de começar as suas atividades, se você conseguir se envolver com Deus através do estudo da sua palavra, e você não precisa ler 4, 5, 6, 10 capítulos por dia, leia 1. Mas que esse capítulo seja bem estudado e te traga crescimento. Segundo segredo, oração. Não existe nada tão simples, óbvio, básico, elementar do que a oração. Mas também parece que não existe nada tão difícil como orar. Como é difícil elevar o nosso pensamento a Deus. Quando você estuda a Deus e quando você se deixa conhecer através da oração, o terceiro segredo é quase que automático, testemunho. Quando você percebe o que Deus fez na sua vida, como Deus invadiu a sua vida, você não consegue ficar de boca fechada. Você vai ter que gritar para o mundo inteiro quem é o seu Deus. E o testemunho é isso, é falar para os outros aquilo que foi importante para você. E daí vem o quarto e último segredo, participação na igreja. Do seu jeito, da sua forma, procure trabalhar para Deus. Busque um espaço nas atividades na igreja e encontre um jeito de se relacionar com esse Deus. Se você conseguir colocar em prática o estudo da Bíblia, oração, testemunho e trabalho na igreja, pode ter certeza que seu crescimento será fantástico. Você terá um menu, um alimento farto e você vai se sentir mais perto de Deus e vai refletir a sua honra e a sua glória. E o encontro marcado dessa semana chega ao seu final. E não se esqueça que temos um encontro marcado amanhã, a partir das 9 horas. As portas das igrejas adventistas estão abertas, esperando você.
vá à igreja, leve com você também a sua oferta, o seu ato de gratidão a esse Deus grandioso que ama você. E semana que vem a gente está aqui de novo. Não se esqueça, um feliz sábado e até a semana que vem.